segurança no uso da inteligência artificial será um dos temas da viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará à Índia entre hoje e domingo. Ele participa no país da cúpula de impacto da inteligência artificial. E a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da CBN com o João Paulo Nicolini Gabriel, que é pesquisador do King's College Brasil. João Paulo Nicolini Gabriel, muito obrigada pela presença hoje. Bom dia. Bom dia, Cássio, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Muito bom, excelente falar contigo aqui no terça-feira de carnaval aí no Brasil. Saudades do carnaval. O professor que fala com a gente direto de Londres. Qual que é a expectativa que se pode ter para esse tipo de visita, para uma reunião que é com um país que é tão importante do ponto de vista da tecnologia? Exatamente, olha, o Brasil e a Índia, eles têm nessa questão de falar da inteligência artificial, porque também são dois grandes consumidores, né? Se você pegar os números, enfim, de uso do chat, enfim, de inteligência artificial, né? O chat GPT, esse daí nós compomos mais ou menos quase 50% dos usuários, né? Então, é importante que esses dois países tenham um diálogo dentro de um contexto que ainda as regras estão sendo formuladas, né? Ainda existe muita especulação sobre o destino desse contexto e fica muito na mão dos países, né, centrais, né, das economias centrais, Estados Unidos, os europeus, né? Não por acaso o Brasil está indo dialogar com a Índia, porque é um outro país que tem um grande peso diplomático, né, no contexto, para tentar puxar agendas que sejam mais, digamos, palatáveis para o uso, digamos, para promoção, né, dos nossos interesses estratégicos dentro desse contexto, e também na presença, né, de grandes agentes desse contexto, do mercado desse contexto, que estarão também na Índia, né? A gente da Microsoft, lembrar que a Índia hoje é um grande polo, né, de produção tecnológica no mundo, né? A gente tem, né, setores de excelência no contexto indiano, e não por acaso também, no mesmo contexto que o Lula está indo para a Índia, né, a gente vai também ter a presença do Macron, né, de outros, de outros presidentes, e é importante que o Brasil esteja lá sendo representado e dialogando nesse contexto. Agora, ao firmar acordos estratégicos com a Índia, o Brasil está fazendo um contraponto direto aos Estados Unidos, ou a gente pode dizer que essa é uma diplomacia de diversificação de parceiros? Exato, olha, hoje o Brasil sempre teve uma diplomacia, né, nesse contexto de pregar pelo multilateralismo, defesa, né, de que todos os contextos internacionais sejam dialogados, né? Os Estados Unidos atualmente têm prezado por um outro contexto, né, de mais imposição. É historicamente um problema que Brasil e Índia eles sofrem nessa questão, né? A gente tem a presença dos Estados Unidos sempre muito forte, das potências europeias sempre muito forte no contexto de formulação das regras dos regimes internacionais, né? Brasil e Índia, por exemplo, quando teve a formulação do regime de não proliferação nuclear, né? Nós éramos grandes produtores, né, digamos, né, nós temos grande quantidade de matéria-prima, material que foi utilizado para o enriquecimento daquelas indústrias nucleares. Nós não tivemos capacidade de negociação, aquilo foi imposto a nós. Os indianos, pelo menos, eles tiveram mais autonomia e o Brasil acabou cedendo mais a pressão. Então é importante que o Brasil, na fronteira dessa tecnologia da IA, esteja, né, numa posição de negociação, né? O Brasil precisa também resguardar os seus interesses, não apenas para a sua indústria, mas também para o uso da sua população, para resguardar, digamos, os direitos de propriedade intelectual, para resguardar o próprio direito à segurança dos seus cidadãos, porque a gente sabe que a IA também tem sido utilizada para várias questões que muitas vezes se chocam com interesses de empresas, que é a questão, por exemplo, né, enfim, de direito das imagens das pessoas, né, de como que as imagens estão sendo vinculadas, que muitas vezes os grandes empresários não tinham interesse e muitas vezes eles são capazes de fazer lobby dentro dos governos dos Estados Unidos e europeus, né, porque eles são financiadores de campanha e nós então precisamos, né, ter digamos, o resguardo dos nossos interesses também. Agora, o governo brasileiro ele vem falando em governança tecnológica como parte do combate à desigualdade. Como que a tecnologia pode ser um instrumento de redução ou até de ampliação das desigualdades entre países? A tecnologia ela é fundamental, né? A gente sempre fala da importância da complexidade econômica, né? Algo que o Brasil, infelizmente, ele ainda caminha passos bem devagares nesse contexto, né? Comparado aos asiáticos.
Nós precisamos, hoje, o Brasil, na parte da IA, ele ainda é muito consumidor. Diferente dos indianos, que nós temos grandes quantidades eles têm grande quantidade de startups utilizando, né, a inteligência artificial para aumentar, né, a capacidade tecnológica. O Brasil, então, infelizmente, nessa negociação ainda entra como grande consumidor e não como grande produtor, né? O Brasil precisa, então, né, o que a gente tem feito, o governo federal tem tentado fazer, é impulsionar a utilização dessas tecnologias da inteligência artificial para auxiliar a nossa produção industrial, para auxiliar a nossa produção de serviços, né? Os nossos contextos dá mais agilidade a isso. É importante lembrar, por exemplo, que a tecnologia ela tem sido fundamental para a realização de negócios no Brasil e na Índia, né? A gente tem hoje o Banco Central brasileiro tem uma grande inovação que foi o Pix, que facilitou as transações tecnológicas no Brasil. Isso, os indianos têm o PI, né, que é mais parte do privado, mas são dois mecanismos de tecnologia que impulsionam a nossa economia. A gente tem que lembrar, né, que o Brasil, por exemplo, ainda, quando a gente negocia comércio com os indianos, ainda é muito assimétrico. Nós vendemos muitas matérias-primas e eles vendem muito matéria digamos, produto de bem acabado, né? Bens industriais. Então, o Brasil precisa, né, ter uma posição maior na tecnologia para impulsionar essa complexidade econômica da nossa nação, para que nós podemos ter, digamos, mais distribuição de riqueza na nossa sociedade, né? É importante que o nosso setor produtivo tenha apoio do Estado nessa utilização, porque a gente está passando por uma nova revolução industrial que vem com as IAs, né? E as IAs, elas, embora tenha toda essa questão que se fala hoje, o quão, né, sustentável é esse crescimento que está tendo com as IAs atual, a gente tem que lembrar que o Brasil precisa, né, ter uma posição de, digamos, de entender e de apropriação desses meios para que a gente possa ter um crescimento econômico para a nossa sociedade. Agora, nessa viagem, também estão previstos alguns acordos sobre governança na internet, direito autoral, inteligência artificial. Isso dialoga de alguma forma e se dialoga de que maneira com o debate brasileiro sobre a regulação das big techs? De certa forma, sim, porque o Brasil, o que acontece é o seguinte: as big techs, elas têm interesses econômicos delas, muitas vezes aliados digamos, elas conseguem fazer lobby, né, serem grupos de interesse dentro das potências centrais. A gente tem que lembrar, por exemplo, Brasil e Índia, não é a primeira vez que as indústrias nossas estão buscando um diálogo para fazer frente às indústrias do norte, né, dos grandes potências, das potências centrais. No caso, nos anos 2000, se a gente lembrar, Brasil e Índia tiveram uma importância fulcral para quebrar as patentes do coquetel contra HIV, né? Que foi importantíssimo para a indústria farmacêutica e para a sociedade brasileira nesse contexto. E isso foi muito porque as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos eram aliadas aos norte-americanos e impuseram regimes de propriedade intelectual que eram nocivas à nossa sociedade, que faziam com que o preço do fármaco fosse muito caro, né, etc. Então, esse contexto agora da gente tentar dialogar e impor, né, digamos, uma certa posição de negociação na mesa, é uma necessidade que nós temos que vai diante da necessidade também de regular, de certa forma, a posição das big techs, porque num cenário diplomático, nós já partimos de um cenário de maior, digamos, debilidade diante dos poderes econômico e diplomático dessas grandes potências que estão aliadas às big techs. O governo Trump, atualmente, ele é um grande aliado das big techs, né? Ele tem uma grande posição nesse contexto de favorecer os interesses deles, né? A gente tem toda uma aliança do governo Trump com as big techs, com a indústria da IA, daquele contexto, com a indústria da cripto, né? Atualmente, que ele tem se aliado demais. E nós precisamos, então, ter uma posição de negociação para entender o quão positivo pode ser esse tipo de contexto para a nossa sociedade. Tem uma outra questão importante também, que deve ser bastante discutida nessa viagem, que é a questão dos minerais críticos, né? Eles estão prevendo um memorando de entendimento sobre minerais críticos e terras raras. Essa cooperação em minerais críticos, ela é estratégica para a cadeia global da inteligência artificial. Qual que é o peso geopolítico desses recursos hoje? Veja, esses produtos, aliás, esses minerais, eles são importantes para a produção
de semicondutores, das baterias, dos carros elétricos, né, de produtos que são hoje considerados extremamente tecnológicos, e tem um grande interesse das grandes empresas automobilísticas, das empresas, enfim, relacionadas à computação, né? Isso é importante que a gente negocie, de novo, como eu falei, na década de 40, quando começou a ideia da indústria nuclear no mundo, nós éramos grandes reservas de minerais aqui no Brasil e aqui lá na Índia. Ambos os países ficaram em posição de, digamos, de apenas de foi imposto a nós, né, uma posição apenas de vendedores dessa matéria-prima sem ter uma troca de tecnológica, né? Sem a gente receber máquinas por isso, sem a gente poder ampliar a nossa complexidade tecnológica. Os indianos, eles buscaram um caminho mais autônomo. A indústria nuclear deles se desenvolveu de forma mais autônoma. A nossa continuou dependente da tecnologia internacional, e nós acabamos ficando, né, para trás, criando esse vão entre nosso desenvolvimento tecnológico e o deles. Nós agora temos de novo uma possibilidade de negociação nesse contexto. Agora, nós precisamos, então, aprender a utilizar essa matéria-prima também para aumento da nossa complexidade econômica, para fazer com que a nossa indústria possa desenvolver. É importante que o Brasil tenha uma sociedade que se industrialize. Industrialização é necessária para a sociedade, para que a gente também possa ter distribuição de riqueza nesse país. E para não ter uma repetição desse padrão de exportador de commodities sempre, né? Exato. E a gente tem que lembrar, por exemplo, onde estão esses materiais raros, essa matéria-prima rara, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, são regiões que precisam ainda de um desenvolvimento econômico para levar para aquela sociedade maior, digamos, qualidade de vida, né? E a gente precisa ter essa compreensão também de que a nossa indústria precisa estar, né, presente nesse setor produtivo. A gente precisa que o Estado brasileiro, que a indústria e que as universidades estejam integrados num processo de produção, que elas possam também utilizar esse tipo de mercadoria, esse tipo de matéria-prima para o desenvolvimento nacional, e não apenas entregar para, digamos, as grandes indústrias europeias e americanas para o desenvolvimento daquelas nações, né? É isso. Eu quero agradecer muito a participação ao vivo conosco hoje aqui no Jornal da CBN, de João Paulo Nicolini Gabriel, pesquisador do King's College Brasil. Muito obrigada por ter estado conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cássia. Muito obrigado, viu? Agora são 7h46.